Nesse momento, ele está declarando quem o Senhor é. Amém. Isaías, no capítulo 6, ele declara, meu querido, quando ele vê o Senhor, que ele é santo. Que ele é santo. Que ele é santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Apocalipse vai falar assim, meu querido, que os 24 anciões, os 4 seres viventes, eles estão declarando quem ele é, e eles estão declarando glórias. Aleluia. Amém. Santo. Amém. E nesse momento eu gostaria que você ficasse de pé, porque nós vamos fazer aquilo que os céus estão fazendo nesse momento. O céu está declarando e reconhecendo a sua grandeza e a sua santidade. E a terra, essa igreja, cada dia mais vai reconhecer a tua grandeza e a tua santidade. Se existe uma coisa que o Senhor quer fazer nesse lugar, meu querido, aquilo que foi falado pelo pastor Diego, Hebreus 13:8 fala que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje, e serás eternamente o mesmo Deus. Isaías 53:13 fala que desde a antiguidade ainda não se viu. Oh, aleluias! Ainda não se viu. Ele continua sendo o mesmo Deus. O interessante é que todo mundo que tinha um encontro com o Senhor tinha a vida transformada. Ei, você não está aqui por causa de um pastor, você não está aqui por causa do louvor, você está aqui por causa de um nome que está acima de todos os nomes. Esse nome é o nome mais lindo do universo, aquele que tem poder no céu, na terra e debaixo da terra, aquele que salvou a minha vida e a sua vida, aquele que quando João estava batizando olhou e falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Comece a adorá-lo, a exaltá-lo, a bendizê-lo. Marcos vai falar: esses sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome curarão enfermos, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas. Meu querido, entenda algo, eu não sei o que você veio buscar de Deus, mas está liberado um acesso, meu querido, através do sangue dele, e ele, meu querido, vai se manifestar nesse lugar. Ele vai fazer grandes coisas nesse lugar, a fim do seu nome ser glorificado. Ele é Deus. Ele é Deus. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Eu não estou aqui, meu querido, para agradar homem, eu estou aqui para agradar o Senhor. Talvez você está precisando de uma cura, Ele é a cura. Talvez você está precisando de uma expectativa, Ele é a expectativa. Talvez você está precisando, meu querido, de um novo tempo, Ele é esse novo tempo. Adore a Ele. Comece a declarar quem Ele é para você. Um minutinho adorando, só falando e reconhecendo como o céu está fazendo. Os anjos, os 24 anciões estão declarando: Santo, Santo. Essa igreja declara quem Ele é para essa igreja. Tu és santo. Só Tu és santo. Exalte, glorifique a Ele. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. A terra declara que o Senhor é santo.
te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Oh, Espírito Santo, é tudo seu. Não tem nada aqui que não seja do Senhor nesse lugar, ó Pai. Se o Senhor quiser, meu Pai, o Senhor pode fazer, porque é tudo seu. É tudo para o Senhor. O que nós queremos, meu Pai, é só um dia de encontrar, como Apocalipse 1 vai falar, aquele que tem olhos como chama de fogo, os seus cabelos brancos como a neve, os seus pés como latão reluzente, e a sua voz, oh, a sua voz é como voz de muitas águas. Oh, Rabadagai, Senhor, que Arabadagai. Oh, Rabadagai, se solta, até que ele venha, até que ele venha. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Deus tem algo novo. Como no deserto ele derramava o maná todos os dias e não deixava a nação de Israel guardar para o outro dia. Sabe para quê? Para que a nação de Israel aprendesse a ser dependente do Senhor. Meu querido, existe uma glória para ser derramada sobre a minha e a sua vida. E Deus, Ele fez ontem algo extraordinário na sua vida. Ficou ontem. Se eu estou precisando viver aqui contando aquilo que Deus fez no passado, é porque hoje eu não estou vivendo nada no presente. Meu querido, entenda algo. Deus tem algo novo para você nesse lugar. Oh, aleluia. Nós queremos mais de Ti nesse lugar, Pai. Nós não sabemos nada, nós não experimentamos nada. O Senhor pode nos surpreender, meu Pai, com a Tua glória e com a Tua presença. Oh, Deus maravilhoso. Oh, vamos abrir a palavra do Senhor. Porque a palavra é santa, ela é verdadeira. A palavra é especial. A palavra é santa. João fala: santificai na verdade. A palavra é a verdade. Segunda Reis, capítulo 6, versículo 8 adiante, está escrito assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará
o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por lá, por aquele lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com o incidente o coração do rei da Síria. Chamou o seu servo e lhes disse: não me fareis saber quem de nós é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas ao quarto de dormir. E ele disse: vá e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou lá cavalos e carros e um grande exército, e quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são o que está conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira, e feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segue-me, guiar-vos-eis ao homem que buscais, e os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: o Senhor abre estes olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: fere-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Ferirás tu os que tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes diante pão, água, para que comam, bebam e se vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediram e foram para o Senhor. E não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Pode se sentar em nome de Jesus. Meu querido, esse texto ele é muito interessante, porque a Bíblia fala que o povo assírio, o rei da Assíria, todas as vezes tentava atentar contra a nação de Israel, tentava planejar coisas para destruir aquela nação. O interessante é que a nação de Israel em nenhum momento está relatado nesse texto que se levantava para fazer guerra contra os assírios. Aqui eu aprendo algo muito interessante, que existem guerras, meu querido, que não somos nós que procuramos. Existem batalhas na nossa vida, meu querido, que não somos nós que entramos nela, mas é o inimigo que tenta se levantar para nos cercar, para nos destruir, para acabar com nossas vidas. Existem guerras que eu e você procuramos. Existem momentos que o próprio Deus, Ele permite algumas coisas acontecer. Mas nesse caso específico, não foi a nação de Israel, não foi o próprio Deus, foi o próprio inimigo que estava se levantando contra a nação de Deus, contra a menina dos olhos de Deus.
A Bíblia fala em Oséias 2,14 que Deus atrai o homem ao deserto para falar ao coração. A Bíblia fala que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado. Coríntios vai falar que há sofrimentos que há permitido por Deus que produz arrependimento e salvação. Mas nesse texto não. Nesse texto nós vemos uma ação totalmente do inimigo. A Bíblia fala em João 10,10 que o ladrão vem para matar, roubar e destruir as nossas vidas. A Bíblia fala que o leão, o inimigo, está bramindo como um leão, caçando a quem possa tragar. A nação de Israel, meu querido, ela estava simplesmente diante de Deus. Eu quero te falar algo, meu querido. Muitas vezes o inimigo ele está tramando grandes coisas para destruir a sua casa, para destruir a sua família, para destruir os seus sonhos, para destruir os seus projetos, para tirar as suas expectativas de vida. Mas em todas elas, Deus estará guardando a sua casa. Deus estará guardando a sua família. Deus estará guardando a sua empresa. Porque a Bíblia fala, meu querido, que o nosso Deus ele não dorme nem dormita. Deus ele protege os seus. Deus protege os seus escolhidos. Deus protege aqueles, meu querido, que entregam a vida ao Senhor Jesus. O interessante nesse texto, que todas as vezes que o inimigo se levantava, planejava algo, achando que iria destruir a vida e a nação de Israel, a Bíblia fala que Deus revelava a Eliseu. Olha que coisa maravilhosa. Amós 3,7 fala que certamente, antes de Deus fazer todas as coisas na vida do seu profeta, Ele a revela. O inimigo, ele pensa que vai destruir a minha e a sua vida. O inimigo, ele tem estratégias tentando aniquilar a minha e a sua vida. Só que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Os planos do inimigo, eles foram frustrados, mas os planos de Deus jamais serão frustrados na minha e na sua vida. Jó 42,2 vai falar assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ei, eu estou te falando que Deus ele guarda o seu filho. Eu estou te falando que Deus guarda a sua filha. Eu estou falando que Deus guarda os seus sonhos. Eu estou falando que Deus guarda o seu ministério. Eu estou falando que Deus guarda você. Meu querido, entenda algo. Hebreus 10 vai falar assim que a antiga aliança é sombra daquilo que seria no novo. Um dia a morte iria entrar, meu querido, através das pragas sobre toda a nação. Mas Deus falou assim: a casa que estiver marcada com sangue, essa casa a morte não pode entrar, porque essa casa é protegida pelo Senhor. Na nova aliança, entenda algo muito profundo, meu querido. Coríntios 3,16 fala: vós não sabestes que é templo do Espírito Santo e Ele habita em nós? Na antiga aliança, meu querido, foi o sangue do Cordeiro, mas na nova aliança foi a sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Por que nós somos protegidos do inimigo? Quando ele trama, não pode nos atingir, porque agora não é só os umbrais da porta, meu querido, que está coberto de sangue, mas eu e você estamos da cabeça às plantas dos pés, lavado, remido, protegido pelo sangue do Cordeiro.
Porque o profeta, ele revelava aquilo que estava oculto. O interessante nessa palavra, entenda isso para a sua vida, que todas as vezes Deus mudava a direção do povo de Israel. Eles estavam indo no caminho, o profeta falava e eles mudavam a direção. Quando Deus te falar algo, escute a voz do Senhor. Por mais que aos seus olhos você não compreenda o que Deus está fazendo, Deus está no controle de tudo. Quando Deus nos dá uma direção, muitas das vezes, ao nosso entendimento, nós não sabemos, nós não entendemos. Mas quando Ele libera uma palavra, meu querido, se posicione e ande diante dessa palavra que Deus ministrar sobre você. Muitas vezes acontece coisa conosco porque nós negligenciamos a voz de Deus. Imagine Noé num tempo onde não havia chovido sobre a terra. Deus fala com ele: constrói uma arca, dá para ele as medidas, os cômodos, e fala com ele: vai chover. Num tempo, meu querido, que vinha um vapor da terra, ele escutou a voz e o direcionamento de Deus. E quando eu e você escutamos a voz e o direcionamento de Deus, nós vivemos as promessas de Deus. Amém. Só que às vezes parece ser estranho. Às vezes nós não compreendemos, porque a Bíblia fala em Isaías 55, 8, 9 e 10, que assim como os céus é mais alto que a terra, assim os caminhos de Deus são maiores do que o nosso. Você não precisa entender aquilo que Deus falou com você, você só precisa obedecer, porque o Deus que te dá a visão é o Deus que te dá a provisão. Escutar a voz de Deus, meu querido, é Deus falando e te direcionando para algo. Um dia Ele falou em Gênesis 12 para Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela, vai para a terra onde eu te mostrarei. Compreenda algo: ele teve que sair do meio da sua parentela, das suas terras, ir para um lugar onde ele não sabia. Ele teve que renunciar de acordo com a palavra de Deus. Mesmo que você tenha que renunciar a algumas coisas da sua vida, se Deus mandou você fazer, faça, porque quando Deus manda, Ele já tem tudo preparado. Todas as vezes que os assírios levantavam contra a nação de Israel, Deus mostrava para Eliseu: fique atento à voz de Deus. Isaías 59, 1 fala: eis que os meus ouvidos não estão tampados para que não possa escutar, nem a minha mão encolhida para que não possa te abençoar. Meu querido, na antiga aliança, Deus Ele era Senhor, mas na nova aliança, meu querido, Ele é Pai. A intimidade é maior e o Pai, Ele vai proteger o seu filho, o Pai vai avisar o seu filho, o Pai vai direcionar o seu filho. Só que nós temos que voltar a escutar a voz de Deus. É muito mais do que conhecimento humano. Eu costumo dizer que o conhecimento humano, eu sento na sala de aula e o professor, ele me passa o conhecimento. Mas a sabedoria, as coisas espirituais só pode vir do céu. Porque a sabedoria, o direcionamento, oh meu querido, e as coisas espirituais não vêm da terra, ela vem dos céus. E a Bíblia fala, meu querido, que o rei, ele ficou muito aborrecido. Por quê? Porque todas as vezes que ele tramava algo, o Senhor vinha e mudava aquela situação. Ei, deixa eu te falar algo. Quando você planejar algo e Deus mudar o rumo, fique tranquilo. Ele sabe o que faz. Muitos são as preparações do coração do homem, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu vou para lá se o Senhor permitir. Eu vou fazer a faculdade tal, se o Senhor permitir. Eu vou namorar com tal pessoa, se o Senhor permitir. Eu vou casar com tal pessoa, se o Senhor permitir. Mas se Deus mudar a direção, glorifique a Ele, porque Ele sabe o que faz. Isso se chama soberania de Deus.
acima da minha vontade. É quando você fala assim: olha, eu queria fazer isso, eu queria tomar essa e tal decisão, mas eu quero viver a tua vontade, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus está no controle da sua vida. O inimigo ele pode tentar tramar, mas ele não vai conseguir destruir os seus sonhos, porque existe um Deus te protegendo. Lara, faz o favor, compreenda a proteção de Deus. Na nova aliança, um dia Jesus falou para Pedro: Pedro, pedra pequena, estratosfera de areia, rochinha, sobre essa rocha, a pedra angular, a rocha de esquina, a rocha de Meribá, eu edificarei você, a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você está entendendo que é protegido por Deus? Você está compreendendo que tudo seu pertence a Deus? É tudo para Ele, para a glória dEle, para a honra dEle. Os seus filhos são dEle, o seu carro é dEle, a casa é dEle. Então, se algo deu, meu querido, diferente daquilo que você imaginou, entenda: é Deus trabalhando da forma que Ele quer e da maneira que Ele quiser. Amém, Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Entregar o controle para Deus é isso. É saber que Ele não perde o controle de nada. A Bíblia fala que nem os céus comportam a sua glória. A Bíblia fala que todas as águas cabem na palma da mão do nosso Senhor. A Bíblia fala que Ele chama as estrelas pelo nome e elas obedecem. Esse é o meu e o seu Deus. Nenhuma arma forjada prevalecerá contra ti, em nome de Jesus. A Bíblia fala então que o rei da Síria ele começou a perguntar: quem é esse que está nos traindo? E eles falaram: não, rei, existe um homem chamado Eliseu, que você fala aqui no seu quarto, ele sabe. Ei, eu creio que ainda existe profeta em Israel. Eu creio que ainda existe homens de Deus de oração, meu querido, que estão prostrados diante de Deus e não querem, meu querido, viver e conhecer um Deus da religião, mas ele quer conhecer o Deus das Escrituras. E meu Deus do céu, esse Deus ele é vivo, esse Deus ele é santo, esse Deus ele é grandioso, esse Deus é poderoso, e o principal, ele quer se revelar a nós. O inimigo então ficou furioso e falou assim: manda um exército cercar a casa e a cidade. Entenda algo: só é você colocar a vida no altar, só é você começar a aconselhar vidas, só é você começar a louvar, só é você começar a falar de Deus para todo mundo, só é você começar a ser usado por Deus. Se prepara, porque o inimigo ele vai se levantar. Quando você estava quieto, ninguém mexia, mas quando você começou a expulsar demônios no nome de Jesus, quando você começou a aconselhar o casal, quando você começou a estudar a Bíblia, como você começou a falar assim: eu quero Deus para o resto da minha vida, o inferno ele se levantou contra a sua vida. É assim ou não é? Só é colocar a vida no altar e falar que quer viver algo sério com Deus, o
inimigo se levanta. Atos 16 fala que Paulo e Silas expulsou o espírito imundo de uma jovem adivinhante. Falou com ela, em nome de Jesus, saia dela. A Bíblia fala que a cidade se reuniu contra ele. Era a segunda viagem missionária de Paulo, meu querido. Só foi eles expulsarem demônios, só foi eles fazerem a obra. Açoitaram ele, colocaram ele na prisão. Mas não se preocupa não, existe um Deus que cuida de você. Continua. O inimigo pode se levantar por um caminho, ele vai vir, mas Deuteronômio vai falar que por 7 caminhos diferentes ele tem que correr, porque agora não é mais na minha força, agora não é mais no meu talento, na minha inteligência. Quando o inimigo se levanta, ele tem que entender que existe um protetor sobre a minha vida. O inimigo cercou por todos os lados. Eu fico imaginando o inimigo pensando, agora eu vou vencer a batalha, pastor Felipe. Agora eu quero ver o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus sair dessa situação. Quantas vezes o inimigo não faz assim? Tenta lançar setas, dados inflamados na minha e na sua vida. Ele cerca por todos os lados. Vem situações adversas, vem noites escuras, vem momentos que nós estamos sorrindo para não chorar, vem momentos, meu querido, que nós estamos olhando e nós estamos cercados por todos os lados e nós não vemos saída. Quem nunca viveu isso? A Bíblia chama de dia mau, aquele dia que você levanta e fala, meu Deus. Aquele dia que Asaf no Salmo 73 ele começa a falar, os meus pés estão quase se desviando da tua presença, porque nem na morte o ímpio tem dificuldade. Asaf estava falando com Deus, Deus, eu sirvo o Senhor, eu louvo na casa do Senhor, quando eu louvo a glória desce, porque eu estou passando tantas provas, tantas lutas, tantos embates? Só porque eu resolvi buscar ao Senhor. O casamento às vezes vem um vento forte. Existem situações, meu querido, que você fala assim, meu Deus do céu, e o inimigo fala, sai dessa, sai desse deserto, sai dessa prisão, sai dessa luta, sai dessas dívidas que eu quero ver. Só que o inimigo não entendeu que ele foi derrotado na cruz do Calvário. Ele não entendeu que quando nós choramos diante de Deus, Salmo 56:8 fala que Ele recolhe as nossas lágrimas. Davi, quando ele estava passando os momentos mais difíceis, ele fala com Deus, acaso o Senhor não recolhe as minhas lágrimas no teu odre? Porque é assim, irmão. Servir Deus, meu querido, não é fácil. Servir Deus, meu querido, é muito mais do que cantar, louvar e adorar. Servir Deus, meu querido, é em todos os momentos da nossa vida nós entendemos que Ele está no controle, que o seu trono está nos céus e Ele não perde o controle de nada. Servir Deus é como o Abacuque declarava, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu ainda continuo adorando ao Senhor. Glória a Deus. Talvez você está aqui, o inimigo te cercou por todos os lados e falou, sai dessa agora. Você está aqui, mas o seu filho, você sabe onde que ele está. Você está aqui, mas você sabe, quando chegar em casa as contas, a luz, a água, você não sabe como pagar. Você está aqui em meio à multidão, adorando, exaltando, glorificando, mas só Deus sabe quando você encosta a cabeça no travesseiro, como está a sua vida. O inimigo vem,
Deixa eu ver se você serve mesmo. Jó 3,25, ele fala assim: sobreveio sobre mim a coisa que eu mais temia, porque a coisa que ele mais temia era que algo acontecesse com a sua família. Mas a Bíblia fala que o moço de Eliseu acordou, e quando ele acordou, ele viu tudo cercado, e ele desesperou, e ele não sabia o que fazer, mas ele foi até o seu senhor acordá-lo e falou: Senhor. E quando ele acordou Eliseu, ele deu uma resposta maravilhosa: calma, que maior é o que está conosco. Meu querido, anda com pessoas como Eliseu. Quando o momento estiver difícil, quando a prova vier, ande com pessoas espirituais, ande com pessoas que vão te direcionar pelo caminho correto. Eliseu poderia desesperar, mas quando alguém é espiritual, ele sabe que a sua confiança não está na terra, a sua confiança está nos céus, naquele que fez os céus e a terra. Eliseu poderia correr, Eliseu poderia fazer diversas coisas, mas ele falou: acalma. Ei, ande com pessoas que vão acessar a sua vida, que vão agregar na sua vida. Jesus, ele chamou 70, dos 70 ele escolheu 12, dos 12 tinha 3 que só ele viram milagres de Jesus. Para de trazer todo mundo para perto da sua vida e acessar níveis espirituais que eles não devem acessar. Traga pessoas para a convivência da sua vida, que vão acessar níveis da sua vida, que vão te ajudar nos momentos difíceis. Provérbios 17 fala assim: o amigo em todo momento fala que ama, mas você ganha o irmão na adversidade. Quando está tudo tranquilo, quando está na resenha, quando está na festa, quando está no churrasco, eu te amo, pastor Natanael. Não é assim? Mas você vai ver quem é quem de verdade na sua vida quando você não vê saída, quando todo mundo te abandonar, ele chegar para você: calma, essa situação não é para a morte, é para a manifestação da glória do Senhor, para que todos vejam que Jesus Cristo é o enviado. Cuidado com quem você vai andar. Alianças, elas são muito profundas em Deus. A aliança é algo muito sério. Jonas não era para estar no barco, mas porque ele estava no barco, o barco afundou. Jonas, meu querido, porque ele fugiu da presença de Deus e do chamado de Deus, Deus permitiu ele ir para o vento forte, para a tempestade. O que eu aprendo? Pega essa. Quando nós estamos fugindo do nosso chamado e da presença de Deus, Deus nos leva em vento forte e tempestade. Para de deixar pessoas acessarem a sua vida que não devem acessar. O verdadeiro amigo, meu querido, é aquele que te aproxima mais de Jesus. O verdadeiro amigo é aquele que te anuncia em meio ao caos, quando todo mundo vira as costas, ele fala: você errou, você falhou, mas eu estou com você. O verdadeiro amigo, você vai entender que é aquele, meu querido, que quando você conta notícias boas, ele não vai falar com você: como você consegue isso? Não, ele vai se alegrar com você, ele vai chorar com você. Existe um filtro na Bíblia. A palavra de Deus é o nosso manual. E se nós não lemos o manual, não entendemos o manual, nós não iremos ser bem-sucedidos nessa terra.
meu querido, ele estava com seu moço, e que sabedoria! Como é bom quando a cruz está pesada demais. Chega alguém e fala: eu estou orando por você. Eu costumo dizer lá na igreja que eu tenho que amar uma pessoa ao ponto de orar por ela. Ame alguém ao ponto de orar por ele. Ame alguém ao ponto de orar por ela, porque a Bíblia fala que a oração tem muitos seus efeitos. Não por causa da nossa justiça, porque a nossa justiça é como um trapo de imundície, mas Ele nos justificou. Aquele que não tinha pecado, Deus nos fez pecador, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Você está compreendendo isso? Eliseu então fez uma oração. Deus mostra para ele. Eita glória! Oh, Espírito Santo de Deus, Deus mostra para ele. A minha oração hoje é que os olhos espirituais sejam abertos nesse lugar. A Bíblia fala que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não negamos realidade, nós não negamos fato, mas nós acreditamos num Deus que é maior que qualquer gigante, que qualquer vale ou que qualquer deserto. Eliseu, meu querido, ele não negou a realidade, ele não falou assim: olha, desapareça os inimigos. Ele só falou assim: Deus mostra para ele. Ei, olha com olhos da fé. Quando vi o gigante, quando vi, meu pai, as lutas, você vai falar como Davi. Ele era pequeno, o gigante era grande, mas ele sabia quem ele servia. Então ele falou: quem é você, incircunciso? Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Visão espiritual. O Evangelho de João fala que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Só consegue discernir as coisas do Espírito quem anda no Espírito. Nós somos seres espirituais, nós somos cidadãos dos céus. Nós não pertencemos a essa terra, nós pertencemos aos céus. Quando a terra nos cerca por todos os lados, como um dia cercou João na ilha de Patmos. Oh, meu querido, o imperador achou que ele iria morrer ali, mas ele só não sabia que existem os céus. E quando eu olho para o alto, eu sei que de lá virá o meu socorro. A terra se fechou para João, mas o céu o chamou. Quando a terra se fecha, Deus, ele vem com seu poder e a sua glória. Tudo pode estar fechado, mas quem determina a terra é os céus. Tudo pode estar sem saída, mas quem dá a saída é o Senhor. O seu milagre pode estar muito distante, mas a Bíblia fala em Romanos que Ele traz à existência aquilo que não existe, como já tivesse existido. Ei, meu querido, Ele não estava vendo nada, mas o Senhor, Ele sabe, Ele traz à existência aquilo que nós não vemos e passamos a ver pela fé. Abra os olhos dele. Abra os olhos do nosso coração nessa noite. Nunca mais eu vou olhar para o problema achando que o inimigo vai me vencer. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele reina para sempre. Ele reina. Ele reina. Quando ele abriu os olhos daquele jovem, a Bíblia fala que havia milhares e milhares de anjos, carruagens de fogo. João 4,4 fala que maior é o Espírito que está em nós do que está no mundo. Preocupa não, quem luta por você é o Senhor dos Exércitos. Preocupa não, quem luta pela sua casa é o Senhor dos Exércitos. Preocupa não, quem está cuidando da sua saúde é o Senhor dos Exércitos. Preocupa não,
Quem está cuidando de sua casa, dos seus filhos, é o Senhor. E quando ele abriu os olhos daquele homem, ele fez uma segunda oração: Senhor, atinge eles de cegueira. E a Bíblia fala que a nação síria, eles ficaram todos cegos. Ei, meu querido, aprenda algo. As suas guerras não são vencidas em seu braço. As suas guerras não são vencidas com a sua voz. As suas guerras ainda continuam sendo vencidas em oração. As suas guerras ainda continuam sendo vencidas de joelhos. Volte para o seu lugar de intimidade em Deus. Eu aprendi que a voz de Deus é mais alta que a minha. E as mãos de Deus são mais pesadas do que a minha. Quando eu não consigo, eu me prostro e falo: Senhor, entra nessa guerra em nome de Jesus. Entra nessa guerra em nome de Jesus. A Bíblia fala que eles ficaram cegos. Quem está compreendendo em nome de Jesus? E quando eles ficaram cegos, Eliseu chegou perto deles e falou: a cidade que você procura e o homem que você procura não está aqui. Levou ele para o meio da nação de Israel. E quando chegou lá, fez mais uma oração: abre os olhos dele. E quando eles abriram os olhos, eles estavam cercados por todos os lados. E sabe qual é o mais maravilhoso? O rei falou assim: vamos feri-lo. Eliseu falou: não, prepare um banquete e dê para os nossos inimigos. Ei, entenda algo: a nossa briga não é contra carne nem sangue, é contra os principados e potestades das trevas. Deus, Ele pode colocar na sua vida pessoas que tentaram te ferir. Deus pode colocar, meu querido, pessoas na sua frente, meu querido, que tentaram te decepcionar, que tentaram te matar. Mas nós temos que aprender a fazer como Eliseu. A Bíblia fala que assim conheceremos que somos filhos de Deus. É quando conseguimos tratar, meu querido, aquele que nos tratou mal bem. Amontoará brasas vivas tiradas do altar sobre a nossa cabeça. Nós somos filhos, nós somos diferentes. Muitas pessoas vão vir a você precisando de algo de Deus sobre a sua vida, e você não vai fazer aquilo que eles fizeram. Você vai tratar eles como eles não merecem ser tratados, porque nisso conheceremos que somos filhos de Deus. Isso conheceremos que somos filhos de Deus. Vão te pedir os favores, vão te pedir muitas coisas, e você vai fazer como José fez com os irmãos. Vem cá, eu vou te dar água, eu vou te dar pão, porque eu entendi que não tinha nada a ver com você, era contra quem estava usando você. Visão espiritual. O perdão é tratar o outro como ele não merece. É você olhar para Jesus e para a sua vida e entender que você não merecia estar aqui, mas mesmo assim ele te tratou como não merece. Quando as pessoas que te machucarem vierem até você, talvez ela não mereça, mas em nome de Jesus você vai tratá-la como ela não merece, a fim do nome do Senhor ser glorificado, e todos vão ver que Deus fez a diferença na sua vida. Levante as mãos bem alto em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Agradeço a oportunidade, pastora Sandra, pastor Roque. Aleluia.